Novamente, boa noite, meu povo. Vamos começar aqui com um pouquinho de trigonometria. O que é que acontece? Quando a gente fala de trigonometria para Enem, a trigonometria, sim, é uma matéria completamente ferramenta. Foram poucas as questões do Enem que trabalharam diretamente, puramente com trigonometria. Porém, novamente, quando a gente for entrar em geometria espacial e algumas partes de também geometria plana, a trigonometria é base também para resolver questões. Na aula de hoje eu quero apontar diretamente pontos básicos de trigonometria, porque é uma matéria que todo mundo já decorou na vida, mas continua não conseguindo fazer questão, certo? Isso daí é bem clássico. Em algum momento da sua vida você já lidou com razões trigonométricas, com lei dos senos, cossenos e assim vai. Porém, a maioria das pessoas continua com problema para desenvolver essa matéria. Então, o que acontece? Eu vou fazer as definições, vou fazer os apontamentos e vou fazer também o clássico, né? Indicações de aplicação. Ok? Todos preparados? Vamos brincar um pouquinho com trigonometria. Primeiramente, acho que sim. Primeiramente, razões trigonométricas. Olha só, conforme eu for trabalhando, é bem legal que vocês foquem bastante nos apontamentos que eu vou fazer, porque o que pode ser diferente entre o que eu vou falar e o que vocês já ouviram não está na definição da matéria. A matéria é a mesma, que vocês já viram várias vezes. Mas observações e apontamentos que eu possa fazer, sim, podem ser novidade. A abordagem, a forma como eu trabalho com algum ponto é que pode ser a novidade para vocês, certo? Bom, razões trigonométricas. A gente trabalha com 3 razões trigonométricas básicas: o seno, o cosseno e a tangente. Ah, existem outras, várias outras. Você tem secante, cossecante, cotangente, você tem as razões hiperbólicas, blá, 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 blá. Mas para a gente basta seno, cosseno e tangente. A trigonometria, ela é a parte da matemática que trabalha relacionando medidas de lados com medidas de ângulos de um triângulo. As razões trigonométricas são as razões que nós obtemos quando nós trabalhamos relacionando os lados de um triângulo retângulo com os seus respectivos ângulos agudos. Então, por exemplo, deixa eu mudar aqui de slide. A gente sabe que num triângulo retângulo, a composição básica de um triângulo retângulo, né? Ele tem 2 lados que são chamados de catetos, né? Que são os lados que formam um ângulo de 90 graus. E tem o maior lado, que é o que está oposto ao ângulo de 90, que é chamado de hipotenusa. Beleza? Fazer uma razão trigonométrica no triângulo retângulo é relacionar os 2 ângulos agudos desse triângulo, vamos chamar esse daqui de alfa e esse daqui de beta, com os lados desse triângulo. Então, uma razão trigonométrica é uma divisão entre os lados de um triângulo retângulo, certo? Que a gente vai conseguir fazer essa relação em função de um dos ângulos. As razões são 3. Razão seno, cosseno e a tangente. A razão seno você obtém quando você divide o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa do triângulo. A razão cosseno quando você divide o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa do triângulo. E a tangente quando você divide o cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente ao ângulo. Aqui o decoreba, né? Para decorar seno, cosseno e tangente, a gente tem seno é o oposto pela hipotenusa, cosseno é o adjacente pela hipotenusa e a tangente é o oposto pela adjacente, o socatua. Então, isso daqui, a definição do que é o seno, o que é o cosseno e o que é a tangente, você tem que saber de cabeça, certo? Você tem que diferenciar. Se eu estou fazendo o oposto pelo adjacente, o que eu estou calculando? Se eu estou fazendo o oposto pela hipotenusa, o que eu estou calculando? Até aqui, tudo bem?
Vocês entenderam o que é o seno, o que é o cosseno e o que é a tangente? Beleza. Mais uma pergunta muito clássica é essa daqui, ó. Quando eu sei se o cateto é oposto ou adjacente? O oposto tá fixado em algum lugar? O adjacente está fixado em algum lugar? Não. Ser um cateto oposto ou adjacente depende exclusivamente do ângulo que você está trabalhando. Por quê? Quando a gente fala de cateto oposto e adjacente, é só uma forma da gente diferenciar os catetos, certo? A gente dá esse nome de oposto e adjacente exatamente para a gente conseguir diferenciá-los, porque os dois se chamam catetos. A hipotenusa não tem um nome específico porque só tem uma. Então a gente chama de oposto e adjacente exatamente para diferenciar. E isso daí depende exclusivamente do ângulo que você está trabalhando. Por exemplo, vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa. O cateto ser chamado de oposto ou adjacente depende de qual dos dois ângulos agudos você está trabalhando. Se eu estiver trabalhando com alfa, o cateto oposto a alfa vai ser o que está do outro lado do triângulo, no caso o cateto B. E o cateto adjacente a alfa é o que está perto de alfa, no caso C. Então, ser oposto ou adjacente é ser oposto ou adjacente a um ângulo específico. Por exemplo, se a gente estivesse falando desse ângulo aqui, ó, o cateto que está oposto a esse ângulo está lá do outro lado, ó, o C, vamos chamar de beta. E o cateto adjacente está aqui do lado, é o B. Deu para entender que ser oposto ou adjacente depende única e exclusivamente do ângulo que a gente está trabalhando? Porque tem gente que tenta decorar. Ah, o oposto está ali, o adjacente está ali. A posição deles... Ah, o oposto é o B e o adjacente é o C. A posição deles depende do ângulo que você está trabalhando. Então, para ele ser oposto, ele é oposto a um ângulo. Para ele ser adjacente, ele é adjacente a um dos ângulos. Então, nesse caso aqui, ó, em relação a alfa, nós temos o oposto sendo o B e o adjacente sendo o C. Em relação a beta, o oposto é o C e o adjacente é o B. Foi? Tem que entender assim. Qualquer dúvida me avisa, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, e essa eu quero que vocês me respondam, tá? Ser cosseno é ser o oposto pela hipotenusa. Aí a gente vai ter que lembrar, né, saber o que é seno, cosseno e tangente. Então, vamos olhar para esse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui, ó, novamente de alfa. Seno de alfa, então, fica como? Fala aí para mim, é o que sobre o quê? Nesse triângulo que eu desenhei aqui. Como ficaria o seno de alfa? Pode escrever aí no chat. É o que sobre o quê? Seno, lembrando que para saber como calcular o seno, eu tenho que saber qual é a definição. Seno é oposto pela hipotenusa. O oposto a alfa é o B. E a hipotenusa do triângulo é o A, nesse triângulo aqui. Então, seria B sobre A. Beleza. E o cosseno? Como ficaria? Cosseno de alfa. Cosseno de alfa seria o adjacente a alfa pela hipotenusa. Então, C sobre A. Repara, eu só consigo fazer se eu sei qual a definição do seno e o cosseno e a tangente. E a tangente de alfa, como fica? O que sobre o quê? Tangente de alfa é oposta a alfa pelo adjacente a alfa. B sobre C. Em relação a beta, como fica o seno de beta? Beta agora está aqui em cima. É o que sobre o quê? Beijou a boca errada. Seno de beta. Oposto a beta, C sobre a hipotenusa A. Cosseno de beta.
Beta está aqui, ó. Lembrando que o cosseno é adjacente pela hipotenusa. Cosseno de beta adjacente B pela hipotenusa A. E a tangente de beta? Tangente de beta. Oposto C pelo adjacente B. Então, C sobre B. Repara numa curiosidade aqui muito interessante, olha só. Olha o seno de alfa e olha o cosseno de beta. São iguais, ó. Olha o cosseno de alfa e o seno de beta. Também são iguais. Olha a tangente de alfa e a tangente de beta. Uma é o inverso da outra. Sabe para que isso serve? Para nada, eu só acho legal mesmo. Tô brincando, tem serventia. Não tem serventia pra gente, tá? Nesse nível aqui, não vai fazer diferença pra gente. A gente quer o básico. Mas se a gente avançar a colocar um pouquinho o nível de questão, tem serventia sim. Mas você não se preocupa com essa serventia. E vamos para a nossa tabela notável. O que acontece? E agora a gente vai entrar numa área um pouco bem específica. Quando a gente fala do calcular o seno, o cosseno e a tangente, é simplesmente dividir os lados de um triângulo. Porém, existem alguns ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis. São ângulos que têm seno, cosseno e tangente números reais, ou números... números reais representados em frações exatas, certo? Então, esses números, esses valores, vão ser os valores que mais aparecerão para vocês em provas. Ou seja, você precisa saber de cabeça o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos aqui, certo? Isso daqui não adianta, tem que ser decorado. Mas além de ser decorado, conforme você vai fazendo muitos exercícios... Nossa, esse ficou um pouco torto. Você vai deixando isso de cabeça. Só que, porém, foi ótimo. Porém, eu quero fazer um adendo aqui. Muito mais do que decorar onde estão as razões trigonométricas, eu preciso que vocês saibam em quais figuras geralmente aparecem esses ângulos. Beleza? Bom, todo mundo sabe montar essa tabela. Aquela música que, pelo amor de Deus, só Deus na causa. Eu tenho tanta pena dos professores de matemática que tem que cantar essa musiquinha, gente. Eu tenho uma vergonha alheia a ponto de eu não vou cantar, tá? Então, ó, para você preencher a tabela, você vai botar lá 1, 2, 3, sempre nessa ordem, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Aí você bota 3, 2, 1, coloca todos eles sobre 2 e coloca a raiz nos que não forem 1. Já tá ouvindo a música, né, cara? Eu tenho uma vergonha alheia dessa música. Tipo, nossa. Eu vejo assim, vejo vídeo na internet, professor cantando, 1, 2, 3, 4, meu Deus do céu, gente. Ai, ai. Mas eu acho que eu tenho trauma com essa música, na real. Tem que mandar o whey ainda, Suzana? Agora, para tangente, eu gosto de contar uma historinha. Por quê? Porque por mais que a música seja mais fácil de gravar, eu gosto de contar história idiota. Então, eu gosto da historinha para tangente, que não é igual a música. A historinha da tangente é a seguinte, é a historinha mais idiota que você vai ouvir na vida, certo? Só que eu tenho um preceito assim, quanto mais traumático algo menos probabilidade de você errar. Então, ao contar uma história idiota, vai ficar gravado, você vai sonhar com isso, você nunca mais vai esquecer. A história é idiota, já estou avisando antes para você não criar expectativas, tá? A história é a seguinte, presta bastante atenção.
Um certo dia, o pequeno raiz de 3 estava brincando. Ele estava pulando em cima de uma molinha, como se fosse um trampolim. Aí ele estava lá assim, ó. Boing, 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 boing. Se divertindo, pulando em seu trampolim. Uma molinha. Aí o que aconteceu? Ele olhou para o lado enquanto estava lá pulando. Boing, boing. E viu um muro. Nossa, meu muro ficou tortão. E viu um muro. E ele estava lá ainda. Boing, boing. Aí o que ele fez? Ele pulou o muro. Fim. Eu avisei que seria idiota. Ah, tu não vai fazer eu contar isso de novo. Ah, não. Você não sabe a concentração que eu tenho que ficar para contar isso daqui. Ai, ai. Vai ser traumático, só isso. E eu com vergonha alheia do professor cantando a musiquinha, né? Vamos lá, então olha só. Essas daqui são interessantes de você saber. Ah, da onde vêm esses valores? Não nos interessa, beleza? Só lá na aula nível 2 que eu vou falar de onde eles vêm. Aqui a gente só precisa usá-los. Nada de saber de onde vem. Boa, Rebeca. Mas o que é interessante você saber? Onde geralmente tem esses valores? No triângulo equilátero, a gente tem o 60, classicão. Quando você traça a altura do triângulo equilátero, ó, aqui fica o 30. Beleza? No quadrado, quando você traça a diagonal dele, fica 45. Ó. Então, por exemplo, aqui são locais comuns de ter esses ângulos 30, 60 e 45. No hexágono regular, finge que é regular. Aqui é 120 graus. Quando você traça aqui, ó, fica 90 e 30. Então, são figuras que aqui, esses ângulos sempre estão ali, certo? Quando você pega um octógono regular, finge que ele é regular, aqui é 135. Quando você traça aqui, ó, fica 90 e 45. São situações que são clássicas de aparecerem esses ângulos notáveis. Então, é muito fácil de aparecer uma razão trigonométrica nessas figuras. Deu para pegar a sacada? Então, novamente, gente, você ter a prévia de onde as figuras, onde as informações aparecem, faz você olhar para essas figuras já pensar nessas ferramentas, certo? Lembra lá, novamente, da analogia que eu sempre faço, do mecânico experiente. Quanto mais experiência você tem, mais você consegue ver as coisas automaticamente, beleza? Da mesma forma que eu estou falando para vocês dessas figuras, toda vez que eu vejo essas figuras, eu já penso nessas informações. Bom, vamos a exemplos básicos, tá? Bem basicão. Sem muito estresse. Digamos que eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde aqui é 30, aqui é 2, aqui é x, aqui é y. Como eu faço para descobrir? O 2 ficou parecendo um Z, né? Como eu faço para descobrir a medida de x? Repara que geralmente quando a gente pensa em triângulo retângulo, a galera já pensa logo em Pitágoras. Mas para fazer Pitágoras, eu preciso relacionar os 3 lados do triângulo. Então, Pitágoras aqui ficaria 2 ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual o problema? Eu fico com 2 incógnitas. Qual é outra informação numérica que a questão me dá? O ângulo. Então, eu preciso aqui relacionar o ângulo, a hipotenusa do triângulo, desculpa, e como eu estou querendo o x agora, o x é o cateto oposto a esse ângulo. Então, repara,
Como eu sei qual das razões trigonométricas eu vou usar? Depende do que você está querendo. Exatamente, Rebeca. Eu quero o cateto oposto, eu tenho a hipotenusa. Eu venho aqui e olho. Qual razão trigonométrica relaciona cateto oposto e hipotenusa? O seno. Por isso, eu irei utilizar o seno. Então, o seno de 30 é o cateto oposto a ele, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 2. E agora, por isso, você tem que saber a tabela trigonométrica. Tenho que saber que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, sabendo que o seno de 30 é 1 sobre 2, eu posso igualar. X sobre 2 é 1 sobre 2. Não sei porque eu circundei, porque ainda falta dizer que x é 1. (30, 60, 90) do triângulo egípcio? Vou explicar, pode sim. Eu vou explicar o egípcio, mas pode sim. Para achar o y agora, eu já tenho dois caminhos, né? Eu posso fazer Pitágoras, agora que eu já sei que aqui é 1. E eu posso fazer, por exemplo, o cosseno. Ó. Cosseno de 30 graus vai ser o adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é 2. Cosseno de 30, lá na tabelinha, raiz de 3 sobre 2, multiplica cruzado. 2y é 2, raiz de 3. Y é raiz de 3. Até aqui tudo bem? Boa noite, Caio. Pegamos até aqui? Deixa eu botar mais um exemplo, desculpa. Eu nem sei se esses valores batem. Não, calma aí. Beleza? Repara que a gente tem vários caminhos para achar x e y aqui, certo? Considerando 30 e 60. Por exemplo, para achar o y primeiro, nesse triângulo de dentro, o y é o cateto oposto do 60, certo? Vou botar z aqui. Não, deixa assim. O y é o cateto oposto, adjacente ao 60. E o 500 raiz de 3 é o cateto oposto. Faz sentido? Y adjacente e o 500 raiz de 3 é oposto. Nesse triângulo aqui, ó. CDB. Então, oposto com adjacente é tangente. Tangente de 60 é o oposto sobre o adjacente. E a gente sabe que a tangente de 60 é raiz de 3. Multiplica cruzado. Y raiz de 3 é 500 raiz de 3. Corta. O y é 500. E como é que eu faço para achar o x agora? Tenho dois caminhos. Posso fazer o cosseno de 30, né? Que aqui é 1.500 e o x é a hipotenusa. Ou posso fazer o seno de 30, que aqui é 500 raiz de 3 e ali é x. Então, por exemplo, o seno de 30 vai me dar cateto oposto sobre hipotenusa. E o seno de 30 é 1 sobre 2. Já veio, tá? Na verdade, eu fiz essa questão aqui como um modelo do Enem 2011, se não me engano. Ó, spoiler. Aí, ó. Questão do Enem.
Spoiler. Cai sim, gente. É porque a gente esquece de algumas questões dessas, porque não são matérias que caem com... Tipo assim, cai 10 questões disso. Não cai pura, ela cai geralmente como ferramenta de outras matérias. Beleza? Até aqui, alguma dúvida, gente? Os exercícios são uma parte fácil. Nossa, eu tinha botado a página aqui para botar o exemplo e botei o exemplo numa página sem título. Às vezes eu dou uns mole, gente. Pô, depois não vai ficar bonitinho. Eu fiz besteira. Vamos lá. Então, razões trigonométricas está de boa. Eu vou para a segunda parte da trigonometria. Vamos falar dos ângulos suplementares. Quais são os ângulos suplementares? 120. Pô, eu estou clicando aqui errado. Tá uma bostinha. 120. 135 e 150. A gente precisa saber seno e cosseno deles. Só o seno e o cosseno, tá? A tangente desses daqui não aparece para a gente com nenhuma frequência. E como eu sei isso daqui? Por duas regrinhas. E eu recomendo saber essa regrinha. O seno de um ângulo é igual ao seno do complemento dele, do suplemento dele. Então, por exemplo, como é o seno de 120? Ele é o mesmo seno de 180 menos 120. Ou seja, o seno de 120 é igual ao seno de 60, né? Que é 180 menos 120. Então, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Foi? Como é o seno de 135? Vê se o de 135 vai, que é a mesma coisa. Ó. O seno de 135 é igual ao seno de 180 menos 135. Então, é o seno de 180 menos 135. O seno de 135, então, vai ser o quê? 180 menos 135, 45. Então, seno de 135, quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Foi? Um ângulo tem por seno o mesmo seno do seu suplemento. Beleza? Alguém não entendeu? Todos eles. Todos os. Porque são 3 básicos e 3 suplementares. Então, a gente consegue fazer o 120, 135 e o 150 também. Então, o círculo trigonométrico serve para outras coisas, Rebeca. Por exemplo, a gente não consegue fazer aqui passando de 180. O círculo trigonométrico a gente precisa para pegar os outros de além de 180. Aqui, por quê? A próxima parte que eu vou falar de trigonometria para vocês é de lei dos senos, lei dos cossenos. Porque a gente agora vai trabalhar com triângulos obtusângulos. Mas ângulos de triângulos não podem passar de 180, nem chegar, na verdade. Então, para a gente só interessa até 180. Então, não precisa do círculo para isso. Mas, se você for trabalhar com função trigonométrica, redução ao primeiro quadrante, precisa do círculo. Mas aí essa matéria é muito pesada, a gente não é interessante para a gente que está indo para o básico, não, tá? Agora em reta final. Eu até vou falar de função trigonométrica bem rapidinho, quando eu der uma aula para vocês só de resolução de exercícios.
Eu pretendo pegar uma prova do Enem e sair resolvendo com vocês. E com certeza vai aparecer função. Eu vou fazer vários resumos, beleza? Bom, o que é que muda do cosseno? Muda o sinal. O cosseno tem o mesmo valor em módulo do seu suplemento, mas sempre com valor negativo. Então, olha só, cosseno de 120 é menos o cosseno de 180 menos 120. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. O cosseno de 120 é menos meio. Olha o cosseno de 135. Ele é menos o cosseno de 180 menos 135. O cosseno de 135 é menos o cosseno de 45. O cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. E o de 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Até aqui, tudo bem, gente? Então, a gente teve isso daqui. Ó. O seno de 120 é igual ao de 60, que é raiz de 3 sobre 2. O de 135 é raiz de 2 sobre 2. E o de 150 vai ser meio. E o cosseno vai ser invertido. Ó. Menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Vou fazer uma pergunta. E eu quero saber se vocês estão ligados. Esse tipo de pergunta é o que monta repertório. Por que desses três ângulos, o 120 é o que mais aparece e logo depois o 135? Mas o 120 dos três é o que mais aparece. Onde ele aparece? Vou mudar a pergunta. Onde 120 geralmente aparece em geometria? Se eu falo 120 graus, você pensa em quem em geometria? E eu vou pentelhar a mente de vocês. Daquela figura, aquela lá. Essa daí mesmo. Alguém sabe qual é a figura? Quase, Suzana. Pentágono é 108. Hexágono. Mas foi muito bom, Suzana. O que acontece? Quando a gente fala de você ter muita prática matemática, significa que a sua cabeça tem que funcionar como uma teia de aranhas. Como assim? Já viu aqueles filmes de que os caras fazem investigações e fazem conspirações e quer descobrir assassino que bota as paradas assim no quadro e vai ligando com várias linhas vermelhas, isso está relacionado com aquilo, está relacionado com aquilo outro? É assim que a sua cabeça tem que funcionar. Então, quando você vê algum conceito, alguma coisa, você tem que ter... quanto mais domínio você tem da teoria, você consegue fazer mais ligações. Então, se eu falo 120, o que é 120? Olha como funciona a minha cabeça assim, automaticamente. 120 está relacionado ao hexágono regular, que pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros ou em 2 trapézios. E esses trapézios, eu baixo a altura deles, fica 90-30, que pode ser razão trigonométrica ou teorema de Pitágoras, que eu posso dividir esse hexágono regular em 6 triângulos equiláteros, cuja área é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 e a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, a minha cabeça, por já ter muita experiência, faz todas essas relações assim. Ó. Então, por isso que eu tenho muita facilidade de ter ideias para resolver questão. Porque só de pensar em 120 graus, a cabeça já fez isso tudo. Fora outras coisas. Mas isso porque eu domino muitas ferramentas. Obviamente que não é esperado que vocês dominem muita ferramenta nesse pedacinho que a gente tem de final de preparação. Mas por isso que eu dou as dicas para vocês, beleza? Deu para pegar? O que é o caminho que a gente pensa? O que é a excelência e etc. Que, cara, uma parada que é muito importante. Matemática, assim como as ciências, assim como várias outras habilidades, não é dom, tá? É treino. Obviamente que tem gente que já tem uma facilidade divina em entender as paradas, mas no geral é muito treino. E a galera geralmente... a gente que gosta de matemática é meio doente, né? Gosta de ficar treinando esse negócio bizarro. E o 135 te remete a qual figura? Alguém lembra?
o octógono regular. Certo? Que foi o exemplo que eu dei, ó. Aqui. Eita caramba. Aqui, ó. Aqui o octógono com 135, 90, 45 e o hexágono com 120, 90, 30. Certo? Não botei ali à toa não, tá? Tudo pensado e orquestrado. Bom, para que vão servir esses ângulos aqui para a gente? Para nossa nova ferramenta, que é a ferramenta da lei dos cossenos. As razões trigonométricas só servem para trabalhar com triângulos retângulos. Seno, cosseno e tangente só servem em triângulo retângulo. Até porque, se um triângulo não é um triângulo retângulo, como é que a gente vai calcular o que é cateto, o que é hipotenusa? Porque não tem. Então, quando a gente está trabalhando com outros tipos de triângulos, que não são triângulos retângulos, a gente usa a lei dos cossenos ou a lei dos senos. Eu não vou entrar em lei dos senos com vocês, porque nos últimos 10 anos de Enem, nunca teve uma questão que necessitasse especificamente da lei dos senos para você resolver. Isso botando a provas, reaplicações, PPL. Não, PPL acho que já teve uma. Mas nunca teve uma que, tipo, se eu não sei lei dos senos, eu não consigo fazer. Então acaba sendo uma parada muito técnica e muito inútil. A lei dos cossenos já é mais interessante, já tem uma recorrência bem maior. Você utiliza a lei dos cossenos quando você não está num triângulo retângulo e você quer relacionar três lados, os três lados do triângulo, com um ângulo. Pegou? Sempre você vai relacionar os três lados com um dos ângulos. Essas três fórmulas que eu botei aqui, na verdade, são uma fórmula só que elas estão relacionando lados diferentes. Gente, presta atenção que eu vou montar um algoritmo aqui agora, tá? Para usar a lei dos cossenos, você tem que olhar primeiro qual dos ângulos você vai relacionar. Digamos que eu vá relacionar esse ângulo aqui, que é o A. Então, a relação vai ser dada através de quê? Dos três lados e esse ângulo. Você vai começar a fórmula sempre pelo lado que está oposto ao ângulo que você vai usar. Vai começar por esse lado aqui, então, Azinho. Então, vai ser Azinho ao quadrado, como se fosse um Pitágoras. Pega os dois que sobraram e eleva ao quadrado. Ele é B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui, tá, por enquanto, é um Pitágoras. Aí você vai adicionar um menos 2 e vai multiplicar esses lados aqui. E depois vai multiplicar pelo cosseno do ângulo que você tinha selecionado. Não vou fazer a demonstração dessa fórmula na aula de hoje, porque não é interessante para o nível 1, tá? Porque você não precisa saber a demonstração para fazer. Até aqui, alguma dúvida? Só ver um negócio aqui. Tá. Não fica claro para alguém? Abra seu coração. Digamos que eu queira usar o ângulo B. Se eu vou usar o ângulo B, eu tenho que começar a fórmula lá pelo Bzinho, ó. Bzinho ao quadrado, aí sobra o A e o C. A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2, multiplica A vezes C cosseno do ângulo B. E se eu quiser usar o ângulo C, eu começo lá do outro lado, C ao quadrado, sobra A e B. A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2, multiplica cosseno do ângulo C. Tem gente que comete um erro. Começa sempre pela incógnita. Tem mania de começar pelo X. E nem sempre numa questão você irá começar pelo X. Você começa pelo lado que está oposto ao ângulo. Por exemplo, digamos que nesse paralelogramo ele tenha lados 6 e 4, que esse ângulo aqui meça 120 graus e eu quero saber a medida dessa diagonal. Repara no triângulo que for formado. É um triângulo de lados 6, 4, diagonal D e ângulo 120. Para achar o D, eu vou relacionar os três lados e o ângulo, né? Porque o D é um lado, eu tenho outros dois lados e tenho um ângulo. Então, eu quero relacionar os três lados e um ângulo, lei dos cossenos. Começo sempre do lado que está oposto ao ângulo. Então, vai ficar D ao quadrado
é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6, cosseno de 120 graus. D ao quadrado é 16 mais 36 menos. Aqui vai dar 24,48 vezes cosseno de 120, aí eu tenho que saber da tabela, que é menos meio, que é menos o cosseno de 60. D ao quadrado, 40,52, menos vezes menos, ó, aqui tá a gente pode simplificar, ó. E aqui é uma multiplicação, né? Menos 24 vezes menos 1, que dá mais 24. D ao quadrado é 76. D é a raiz de 76, se quiser pode fatorar. Até aqui, problemas? Beleza. Então, vamos pegar um pouquinho mais de repertório. Dos ângulos obtusos, a gente tem o 120, o 135 e o 150. Vou perguntar, ver se vocês sabem me responder. Porque, na maioria das vezes que a questão for fácil ou média de lei dos cossenos, ela vai usar o 120 ao invés dos outros dois. Alguém sabe me dizer? Alguém tem alguma ideia, alguma teoria sobre por que o 120 vai ser mais utilizado do que o 135 e o 150? Teorias da conspiração. 180 menos 120 dá 60. Mas os outros também dão ângulos notáveis. O outro dá 45 e o outro dá 30. Tem a ver com isso. Tipo assim, isso tem mais a ver porque o hexágono é utilizado. Caio. Isso é mais pelo hexágono. Mas aqui é mais numérico. Repara uma coisa, presta atenção nisso daqui, gente. O cosseno de 120 é menos meio. O cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Na lei dos cossenos, repara onde entra esse valor. Entra aqui, não é? E depois a gente passa o quadrado como raiz. Repara que desses três, o único que é um valor racional é o cosseno de 120. Aqui dá raiz. Se aqui fosse, por exemplo, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, esse daqui seria 24 raiz de 2. E aí aqui ficaria assim, ó. D é a raiz de 52 mais 24 raiz de 2, que não dá para cortar. Isso daqui é um radical duplo, que ou você usa uma fórmula bizarra para abrir, que fica um número bizarrésimo. Então, repara, o 120 é o único que gera um resultado com uma raiz bonitinha no final. Quando dá raiz, às vezes dá até para calcular. Mas se você coloca 135 e 150, na maioria das vezes, obviamente que dá para manipular esses valores aqui para isso sumir, vai jogar um radical duplo. E isso daqui fica muito feio. E acredito que a maioria de vocês não sabe nem qual a fórmula para desenvolver o radical duplo. Estou errado? Então, por isso, geralmente, não aparece esses daqui. Não pode cortar. Você não pode cortar quando tem adição. Mais uma parada que eu estou preparando para vocês. Eu vou preparar um aulão só de matemática básica mesmo. Só de potência, radicais, de operações mesmo. Como fazer as operações bonitinhas, etc. Porque eu sei que isso daí é bem tenso. É porque as festas de finais de ano meio que deram uma bugada no meu cronograma. Não que elas deram uma bugada, né? É que não dá para fazer tanto quanto eu queria. Fala, Nayara. Parece que as festas apareceram e eu não estava preparado. Eu não percebi que ia ter Natal e Ano Novo esse ano. Não que eu tenha percebido, né? Que ficar trancado dentro de casa eu meio que deixei de lado.
Isso daqui é uma fórmula. A raiz de A mais ou menos raiz de B vai ser raiz de A mais C... Não tem raiz. A mais C sobre 2, mais ou menos A menos C sobre 2, onde o C é a raiz de B ao quadrado menos A. É uma fórmula. Então. Fica feião. Aqui o A é 52, o B tem que jogar esse 24 para dentro. Aí você tem o B e joga essa fórmula. Calcula o C, joga essa fórmula que sai. Mas é o que eu falei, a gente não vai entrar nisso aqui. Repara como ficaria muito mais feio, certo? A gente não entra nisso, porque isso já não é nem básico. Ah, mas radical dupla é matéria de 9º ano. Na verdade, até 8º ano, dependendo da escola, você aprende isso. Mas a gente já viu que não é a realidade da maioria ter visto isso na vida, né? Então, eu já considero que ninguém sabe. Então, tipo, eu já deixo isso daqui de fora. Então, a prova também sabe disso. Então, geralmente vai ser 120. Então, por isso que é legal você já maldar o 120. Viu? 120, cara, já pensei em lei dos cossenos. Não é que vai ter que ser obrigatoriamente lei dos cossenos, mas dá uma maldada ali com um alerta. Quando você vê o 120 lá, tu... pode rolar uma lei dos cossenos aqui, hein? Tipo aqui, ó. Olha o hexágono. Se o lado desse hexágono regular mede 10, quanto mede isso daqui? Essa é a questão. Se o lado mede 10, quanto mede isso daqui? O bebê tá gritando gol aqui. A gente ensinou a ela, quando tem fogos, para ela não ter medo de fogos, ela comemora gol. Aí quando a gente está assistindo algum jogo, tem fogos, ela grita gol. Então, todos os fogos que soltam, ela grita gol. Exatamente. Todo hexágono regular é 120 graus. Então, aqui é 90, né? Que isso daqui vira um retângulo, e aqui é 30. Aqui também vai ser 10, aqui também vai ser 120, e aqui também vai ser 30. A gente pode ir por diversos caminhos. Um deles é aplicar a lei dos cossenos aqui, ó, nesse triângulo. Onde eu quero o x, então eu vou trabalhar com esse ângulo aqui de 120, né? Vou começar pelo lado oposto, pelo x. Vai ficar x ao quadrado é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, ó. Repara que ele está meio que de lado, né? Menos 2 vezes 10 vezes 10, cosseno de 120. X ao quadrado é 100 mais 100, menos 200, cosseno de 120 é menos meio. X ao quadrado é 200, não posso subtrair esse que está multiplicando, né? Aqui vai ser 100, menos 100 vezes 1, mais 100. X ao quadrado é 300. X é a raiz de 300, que a gente pode fatorar e fica 10 raiz de 3. Até aqui tudo bem? Só como adendo, a gente poderia ter feito isso diferente. Ó. Eu poderia ter traçado aqui, ó, e calculado só esse pedaço aqui, ó, que vai ficar com esse triângulo aqui, ó, 10, 30, y. 10 ao quadrado, estou fazendo Pitágoras. Cateto adjacente hipotenusa, cosseno. Cosseno de 30 é y sobre 10. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, 2y é 10 raiz de 3. Y é 5 raiz de 3. Mas só esse pedaço aqui é o 5 raiz de 3. Então, para cá também é 5 raiz de 3, fica 10 raiz de 3. Esses dias fiz uma questão do Enem parecida com essa sobre compasso. Sei qual é.
Que ele dá que o compasso vai fazer uma circunferência, que é a tampa de uma panela de pressão. Aí os lados valem 100, ele dá abertura, ele quer saber o raio da panela de pressão, não é isso? É uma parada assim, né? Valem 10. Um lado valendo 100 centímetros é grande pra caramba, né? Agora que eu pensei nisso. Deu para pegar aqui, gente? Como seria uma outra forma de eu achar isso daqui? Vou dar uma outra ideia, ó. Se eu tivesse feito isso daqui, ó. 6 triângulos equiláteros. Onde esse pedaço é a altura desse triângulo equilátero de lado 10, ó. Lembra que a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2? Então, esse pedaço aqui, ó, é 10 raiz de 3 sobre 2, 5 raiz de 3. Então, de baixo também é 5 raiz de 3. Repertório a gente tem aqui para dar e vender. Você escolhe qual caminho você vai fazer aqui. Pegou? Antes de ir para a próxima, eu quero falar de uma parada que eu esqueci. Eu falei que ia falar e esqueci. Isso daqui fica como bizu, tá? Triângulo egípcio. Quando você tem um triângulo clássico, o triângulo retângulo de ângulos 30 e 60, você não precisa fazer razão trigonométrica para achar os lados dele. Se a hipotenusa avaliar, o lado que está oposto ao ângulo de 30 vai ser a metade da hipotenusa. E o lado que está oposto ao ângulo de 60 vai ser a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Sempre. Foi? Isso daqui, sempre. Mas só nesse triângulo, que é o chamado triângulo egípcio. Por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo 90, 30, e aqui é 40, eu não preciso fazer tipo x seno de x de 30 é x sobre 40. Seno de 31 sobre 2, x é 20. Não, posso fazer direto. Ó. O cateto oposto ao 30 é metade da hipotenusa. E o cateto oposto ao 60 é metade da hipotenusa raiz de 3. Então, 20 raiz de 3. Certo? Pegou o bizu? Mas só funciona no 30-60. Ótimo. Que aí você não precisa ficar fazendo conta. O 30-60 é o que mais cai. É o mais usado. Geralmente, quando você trabalha, o 30-60 é o que mais aparece deles. Então, vamos para a aplicação. Mesmo esquema, vou botar aqui. Uma pergunta. Ficou alguma dúvida, gente? Em razões trigonométricas? Recapitulando, ó. Definir as razões. Ser oposto e adjacente depende do ângulo. Exemplo do que é seno e cosseno e tangente num triângulo, retângulo. Tabela trigonométrica e as figuras clássicas dos ângulos notáveis. Um exemplozinho básico. Outro exemplozinho básico. Ângulos suplementares, que a gente precisa para a lei dos cossenos. Tabela dos ângulos suplementares, lembrando que o seno é igual e o cosseno bota menos. A lei dos cossenos, propriamente dita.
Sempre começando pelo lado que está oposto ao ângulo que você vai trabalhar. Exemplos de lei dos cossenos. Expliquei porque o 120 é o que mais cai. Outro exemplo de lei dos cossenos com algumas variações de possibilidades de resolução dessa situação. Triângulo egípcio, 30-60. Não, para razão trigonométrica não, só se você for fazer algo relacionado à função, ô Letícia. Isso a gente fala quando a gente entra em função trigonométrica. Que aí tem que saber o 90, 120, 180, 270. E agora, questões. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Aí entra aquele problema, que mostra mais uma vez que a dificuldade não está na matéria, está na interpretação, está em transformar o enunciado em uma figura. Vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer e entro com a resolução. Vai, vai, vai. Foi? Ih, eu não lembro a resposta de cabeça. Que dificulta entender o que ele está pedindo. Ele quer a elevação vertical, ou seja, quanto ele subiu em relação ao chão. Exatamente, que é a altura em relação ao chão. Ó, tem o chão. E tem uma rampa. A rampa tem 36 metros de comprimento e faz um ângulo de 30 graus com o chão. Uma pessoa que sobe a rampa toda, cabelos ao vento, correndo como se não tivesse amanhã, e chega lá em cima, estilo Rock Balboa, ela vai ter se elevado do chão quantos metros? Entendeu? Então, ó, o 36 é a hipotenusa, o x é o cateto oposto ao 30, que é o que eu tenho, então o cateto oposto à hipotenusa é seno. Seno de 30 graus é o oposto pela hipotenusa. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. 2x igual a 36, x é igual a 18. Ou triângulo egípcio, né? Metade da hipotenusa, 18. Foi? Até aí, alguma duvidinha? Show, vamos para a próxima então. Deixa eu fazer a clássica aqui. Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição. É o celular. Tá me voando? Limpar a câmera, parece até que eu troquei de celular. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Reclama aí.
Fala, tava bom demais para ser verdade. Por que você faz isso? Qualquer um, tu escolhe. Minha figura faz sentido? Então, os dois catetos são alturas. Qual dos três lados é o menor aqui? Ou melhor, como o 4A é a hipotenusa, ele não pode ser o menor lado. Qual cateto é menor? Esse ou esse? O 2A é o menor? Com toda a certeza do mundo? Quanto vale esse daqui? Tangente do ângulo oposto ao menor lado, mas para saber o ângulo oposto ao menor lado, tem que saber o menor lado. Vocês estão falando que o menor lado é esse, a gente ainda não sabia esse. 2A raiz de 3, sim, vai ser 2A raiz de 3. A Lorena, a Nayara e a Lorena já lançaram o egípcio ali. Mas como a gente faria se nós fôssemos réis mortais? Pitágoras, né? 4A ao quadrado é 2A ao quadrado mais x ao quadrado, né? 4 ao quadrado, 16, A ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, A ao quadrado mais x ao quadrado. Então, mas é... Não, se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A. Um cateto é 2A e a hipotenusa é 4A, respectivamente. Ele quer a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Não é o menor lado desses dois aqui, não. É o menor lado do triângulo. 16 menos 4, 12. X é a raiz de 12 ao quadrado. 12 fatorando dá 2 raiz de 3. Então vai sair o 2 e o A. 2A raiz de 3. Aqui, ó. Então eu descobri que isso daqui é 2A raiz de 3. O que é maior? 2A ou 2A raiz de 3? O 2A raiz de 3 é o maior. Então o menor é o 2A. E qual o ângulo que está oposto ao 2A? Esse aqui, ó. Certo? Então ele está procurando a tangente desse ângulo. Vamos chamar ele de θ. Tangente de θ é o oposto 2A sobre o adjacente 2A raiz de 3. Corta o 2 com 2, o A com A fica 1 sobre raiz de 3. Sabem racionalizar? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, né? Caso não, a gente vai ver aí. Raiz de 3 sobre 3. Então, não é que não pode, mas dificilmente você vai ter nas alternativas, porque matematicamente a ideia é sempre você ter o irracional no numerador. Beleza? Fala pra mim, foi? Vocês entenderam? E, gente, só fala se entenderam de verdade mesmo, se entendeu de verdade. Não entendeu, me fala, gente. Sem pode falar. Estamos aqui para isso. Caraca, bateu uma fome aqui. Eu estava falando na aula agora há pouco que eu não posso ficar muito tempo sem comer e acabei de lembrar que eu estou há 2 horas, 3 horas sem comer.
Não, daqui a pouco eu vou jantar. Cara, tudo que eu como é muito certinho. É bizarro. Ó, racionalizando. 1 sobre raiz de 3. Você vai racionalizar, você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Quando for só uma raiz aqui. Aí você vai multiplicar em cima. Não, não é isso não? É o quê? Sem ter racionalizado, como iria ficar o resultado? Não, a racionalização é para tirar a raiz de baixo mesmo. Iria ficar 1 sobre raiz de 3, mas uma questão objetiva, possivelmente você não ia ter essa alternativa. A alternativa seria a raiz de 3 sobre 3. Entendeu? Suzana, não é o menor ângulo. Ele quer a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Ele não está querendo a tangente do menor ângulo. Fala, Fernanda. Mas aí vai uma dica. O menor ângulo de um triângulo sempre está oposto ao menor lado. O maior ângulo de um triângulo sempre está oposto ao maior lado. Isso é regra. O menor ângulo está com o menor lado. O maior ângulo com o maior lado. Repara que a hipotenusa, que é o maior lado, sempre está oposta ao 90 graus, que é o maior ângulo. Beleza? Repete aí que eu vou anotar, por favor. O menor ângulo de um triângulo sempre está oposto ao menor lado desse triângulo. E a mesma coisa para o maior. O maior ângulo sempre está oposto ao maior lado no triângulo. Qualquer triângulo. Enem! O menor ângulo sempre é oposto. É menor com menor, maior com maior, Rebeca. Menor ângulo oposto ao menor lado. Maior ângulo oposto ao maior lado. É igual. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,6 como valor aproximado para a tangente de 15 e 2 casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço... E aí? Tenta pelo menos desenvolver o desenho. Vamos. A altura vai ser a diagonal desse... Vai ser o AB. Diagonal do paralelograma. Entendi. Tururu. Alguém?
Você se pergunta o que, que você usaria a base. O que, que ele está perguntando? A área da base. Ah, não, precisa. Ele pede a área da base, que é um quadrado. Que é um quadrado, que ele fala em algum lugar aí. Vamos lá. Deixa eu aumentar essa figura. Muita gente faz a marcação errada aqui no que é o que, tá? Tem gente que pensa assim, isto aqui é 144 e está inclinado 15 graus. As pessoas... Cara, vocês sabiam que toda vez que eu faço essa questão eu boto 144 ao invés de 114? E mais uma vez, ainda bem que dessa vez vocês me pararam antes e eu não fiz errado mais uma vez, né? Que ia dar errado e eu ia tentar descobrir por quê. A base é um quadrado, então é tipo assim. Aí, ó, tá vendo como é comum? O que é que acontece? Mas sabe por que o nosso cérebro completa o 144 ao invés de 114? Porque o 144 é quadrado perfeito, a gente vê ele mais vezes na matemática do que o 114. Nosso cérebro tem vários bugs assim, cara, isso é muito legal. Mas é, tanto que algumas questões do Enem trabalham esses bugs mentais. Aquelas de uma pérola que tinha 3 milímetros de diâmetro. O cara foi comprar uma para substituir, qual dos valores ele comprou que era o mais próximo. Aí ele bota alguns bugs que a gente tem de completar a última casa decimal e modificar a unidade. E a galera erra essa questão por causa de bug que a gente tem por ser humano. Bom, a inclinação está de 15 graus, certo? Então, o que que significa? Geralmente a galera acha que a inclinação de 15 graus é aqui, ó. Porque pensa, tá inclinado, né? 15 graus. Ou aqui, ó. Tipo assim, isso tá assim. Vamos botar aqui. (144). Lá vai eu de novo. 114. Aí mete o 15 graus aqui, ó. Porque, tava assim, vai deitar, vai ser 15 graus. E não é ali! Yay! Primeiro, vamos pensar na lógica. 15 graus é um ângulo quase zero. Se isso daqui tivesse a 15 graus, esta bodega desse prédio estaria assim, ó. Pouco deitado, né, para ser 15 graus. Pela lógica. Mas só a lógica não nos basta. Por quê? Esse ponto que algumas pessoas marcaram, e novamente, eu não leio mentes. Isso daqui é matemática, questão de enrolando. A gente está acostumado a fazer a inclinação com a horizontal. Então, botar 15 graus aqui significa que ele estava assim e subiu 15 graus. Isso é a inclinação em relação à horizontal. E ele fala aqui, ó, de 15 graus com a vertical. Então, a inclinação que ele está considerando é a inclinação em relação à vertical. Estava assim, inclinou 15, só um pouquinho aqui em cima. Então, 15 graus, na verdade, é aqui, ó. Que é a inclinação que ele tem em relação à vertical.
Ou pode ser aqui também, ó. Ou pode ser aqui também, ó. Ó. Vê se... Olha, olha... Olha aqui na tela. Ah, já entenderam? Para ser aqui... Caraca. Para ser aqui, teria que ser a inclinação horizontal. Estava assim e subiu 15. Porque é só 15, é só um pouquinho. Com a vertical, estava assim, deitou um pouquinho, 15. Então, pode ser aqui, nessa abertura, ou pode ser lá em cima. Tanto faz. Os dois estão certos. Porque eles são iguais. O único que está errado é aquele 15 ali na esquerda. Então, aqui não pode ser. Bom, aqui é x, né? Que é o lado do quadrado que eu estou querendo. Então, vai ser o quê? Vai ser cateto oposto adjacente, tangente. Então, a tangente de 15 graus vai ser x sobre 114. E ele fala para considerar a tangente de 15, 0,26. Então, x vai ser 0,26 por 114. Eu vou usar a calculadora. X é 29,64. E ele quer a área, né? A área vai ser... aproximado, então vai ser 30 ao quadrado, né? 900. A letra E. Coloquei 114 sobre x. Então, para colocar 114 sobre x, você considerou o 15 aqui, ó. Que é oposto pelo adjacente. Era para calcular a tangente, ué. Só que com um texto, que eu nem gosto. As contas. Então você inverteu mesmo a tangente. Ó, aqui a gente tem o ângulo de 15, cateto oposto e cateto adjacente. Então, cateto oposto adjacente tangente. Tangente de 15 é x sobre 114. E ele diz aqui, ó, para considerar a tangente de 15, 0,26. Então, x sobre 114, 0,26. Passei multiplicando 0,26 por 114, isso dá 29,64. Como ele quer aproximado, eu aproximei para 30. E ele quer a área da base, lembra? E a base é um quadrado. Ó. Ó, o prisma oblíquo de base quadrada. E ele quer a área da base. Certo? Então vai ser a área ao quadrado por conta da base. Beleza? Tranquilo? Alguém ficou com dúvida aí? Vamos para mais uma. Essa daqui foi vista com distrator. Muita gente botou o 15 no lugar errado e foi atropelado. Então, a quantidade, o índice de acerto dela não foi tão alto quanto deveria, caso todo mundo tivesse enxergado o 15 no lugar certo. Tá ótimo, Fernanda. Depois dá uma olhada lá no finalzinho. Só tem 2 questões mais. A parada é essa daí, ué. Tchau, tchau. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento a partir de um ponto A.
Mediu o ângulo visual alfa fazendo mira em um ponto fixo P da praia, mantendo o barco no mesmo sentido. Ele seguiu até o ponto B de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob o ângulo visual 2 alfa. A figura ilustra essa situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será, ele quer saber essa distância aqui, né? Do barco, onde o barco vai estar até o ponto P. Vê se vocês conseguem. Bem parecida com aquela que eu fiz. De exemplo. Foi? Vamos lá? Vou fazer isso daqui de algumas formas diferentes, tá? Para a gente fechar, já que eu acabei de ver ali que a outra questão está faltando a figura. A B é 2.000, isso mesmo. É 2.000 mesmo. O nome disso é eu diminuir a fonte dessa questão, porque a universidade estava grande. Não conseguiu? Por que será? Aqui é 30. Aqui é 60. Aqui é 2.000. Só que para usar qualquer razão trigonométrica, tá faltando coisa, né? Porque, por exemplo, para usar uma tangente aqui, eu precisaria desse pedaço aqui, né? Que eu não tenho. Certo? Não tem esse pedaço. O que eu vou fazer? Aqui nesse triângulo de dentro, se eu souber o y, eu mato, porque a tangente de 60 é x sobre y, que é raiz de 3. Então, x é y raiz de 3. Faz sentido? BP vale 2.000? Vai valer também, mas tem um porquê. Até aqui fez sentido? Tem o ângulo oposto de 30. Aqui tudo é 60. Aqui é 30 e aqui é 30. Olha para esse 30 graus. Mas eu não vou usar esses daqui agora, não. Olha para esse 30 graus aqui, o triângulo grande. Ó. Olha o triângulo AP, ponto doido ali. Aqui é 30. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 2.000 mais y, certo?
Então, a tangente de 30 é o oposto sobre o adjacente, que é 2.000 mais y. E a gente sabe que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Multiplica cruzado. 3x é igual a 2.000 raiz de 3 mais y raiz de 3. Mas quanto é o y raiz de 3? É x. Então, vai ficar 3x é igual a 2.000 raiz de 3 mais x. Joga o x para lá, 3x menos x, 2x. Passo 2 dividindo. 1.000 raiz de 3. Truquezinho, né? Gostou? Alguém não entendeu essa resolução? Vou fazer outra. Diferente. Vamos para outra então, para a gente fechar. Aí é parecido com o que alguém aí falou, não sei, só não sei quem falou, tá? Que vai ser o seguinte, ó. Usando outros mecanismos. Esse ângulo é 30, esse é 60. Se aqui é 60 graus, esse daqui é o que falta para 180. Então, esse daqui é 120, né? Para dar um ângulo raso de 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, 120 mais 30, 150, está faltando 30. Aí, olha o que acontece aqui. Esse triângulo aqui, ó, é isósceles. Por quê? Ele tem dois ângulos iguais. Então, esse lado aqui é igual a esse. E a gente tinha visto que esse lado é 2.000 pelo enunciado. Então, esse daqui também é 2.000. Com isso, a gente pode fazer só o seno aqui, ó. Seno de 60 é x sobre 2.000. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. 2.000 raiz de 3, x é 1.000 raiz de 3. Foi? Ah, tu botou tangente aqui depois, né? Fala, Rebeca. Essa daqui? Olha só. Nada, relaxa. Aqui é 30, aqui é 60, que o enunciado deu. E aqui é 2.000. Se aqui é 60, esse ângulo é que falta para ser um ângulo raso, 180 graus. 180 menos 60 é 120. Os ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser sempre a soma 180. Então, nesse triângulo aqui, ó, eu tenho 120 com 30, 150, falta 30. Repara que nesse triângulo aqui, ó, esses dois ângulos são iguais. O triângulo que tem dois ângulos iguais é o isósceles. Então, ter dois ângulos iguais faz com que esses dois lados também sejam iguais. Então, esse lado aqui também é 2.000. E aí a gente olha para esse triângulo aqui, ó. 60, o cateto oposto é x e a hipotenusa é 2.000. Então, seno de 60 é o oposto pela hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, multiplica cruzado. X é 1.000 raiz de 3. Beleza?
Ficou alguma dúvida, gente? Tranquilidade? Ninguém com dúvida? Então, vejo vocês na semana que vem. Provavelmente vai ser na terça também, tá? Aí eu faço terça aula 1, quarta aula 2 e quinta vai ser ano novo, beleza? Então, se tiver algum problema que eu não consiga e tal, eu aviso a vocês. Mas amanhã vai ser a nível 2. 8, não. Ih, caramba. Eu vou confirmar. Mas provavelmente sim. É que amanhã eu tenho exatamente, tem correria de 7 às 8. Então eu teria que jogar aula para mais tarde. Eu acho que fica meio pesado. Eu vou ver, eu vou confirmar. Talvez eu faça ela um pouco mais cedo, beleza? Mas tamo aí. Eu vou dar um jeito de dar aula e a gente dá um jeito aqui. A gente faz uma maratona, faz e tamo junto, beleza? Nos vemos na próxima, gente. Tchau, tchau. Beijos a todos. Fui.